Não, meus amigos, não tem pra onde correr. Quanto mais cava, mais acha. E hoje, mais uma vez, vamos ter uma espécie, de um pequeno dossiê para falarmos ainda do escândalo que envolve o PT e o PCC. Enfim, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a imprensa, que inclusive tá aí passando um pano pro PT. Vocês vão entender o que aconteceu. E alguns assuntos assim bem variados e bem rápidos. E a gente cai de cabeça, né? Vamos começar ali falando sobre a CPI do PT e do PCC, porque teve um deputado que falou que vai levar a situação à frente. Saiu matéria na imprensa ontem. E aí o Silvio Navarro, que é um jornalista que tem um livro sobre o Celso Daniel, e o Leonardo Coutinho trouxeram aí mais algumas informações bem relevantes. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não tem pra onde correr. Quanto mais cava, mais acha. E hoje, mais uma vez, meio que sem querer, vamos ter uma espécie aqui de um mini dossiê ainda sobre o escândalo que envolve o PT e o PCC. Vamos abrir o vídeo de hoje falando da imprensa, que deu uma passadinha de pano aí pro PT ao longo do dia de ontem, e também tem alguns assuntos diversos ligados à imprensa que eu quero comentar com vocês, e aí a gente cai de cabeça no assunto principal. Vamos começar falando sobre a CPI do PT e do PCC, porque teve um deputado aí por São Paulo, falou que vai levar o assunto à frente, saiu matéria na imprensa, e dois jornalistas aí bem conhecidos, o Silvio Navarro, que tem um livro sobre o Celso Daniel, trouxe algumas informações relevantes, que eu acho que ele queria que as pessoas soubessem mais dessa relação, entre o partido e a facção, como vocês queiram aí descrever ambos. E o Leonardo Coutinho também, ele traz de volta, ele compartilhou ontem um texto que ele escreveu em 2017, uma coisa interessante aí que envolve o PCC, e isso inclusive junta com a reportagem especial que foi feita num passado bem recente aí pela Record. Não é aquela do Diálogos Cabulosos não, é outra, bem interessante mesmo, até falar do legislativo e dos planos aí de eleições de algumas pessoas. Depois tem ali a fotinha do Lula, de mãos juntas, mas quem eu realmente acho que deveria estar preocupado é um amigo do Lula aí do mercado financeiro, Esse tema, ele é bem curtinho assim, só que ele termina com uma pergunta muito interessante, e vocês vão entender o que é. Depois temos que falar do senhor Palocci. Palocci também tem muita coisa aí para explicar, Principalmente sobre um apartamento aí que ele tinha no passado. Vocês vão ver quem é o dono, um petista, que é o irmão do dono, confusão com o PCC. Depois vamos falar do Lula, sobre o programa mesmo de governo do Lula, que agora está oficializado. Só uma matéria ontem destacando alguns pontos aí bem complicados sobre o que o Lula planeja para segurança pública e estão ligados a drogas, Olha só, tudo a ver com o vídeo de hoje. Ainda tem mais algumas coisinhas, tem um post engraçado aí da Dilma mostrar para vocês. Depois espero que dê tempo de a gente comentar, eu acho que vai dar tempo. CPI do MEC, Pacheco aí deve decidir ao longo do dia de hoje. E aí o Randolfo Rodrigues já está se juntando com o PT para tentar garantir que vai chegar em Bolsonaro. Inclusive o Randolfo deu entrevista para a Folha de São Paulo falando isso. Quero comentar com vocês, mostrar choro de artista também e terminar o vídeo comentando sobre a economia, trazendo algumas notícias positivas do Brasil e mostrar o caos que está acontecendo atualmente na Argentina, assim nas últimas horas. O que aconteceu? Mudança de ministro da economia. Vocês vão entender, e também falar um pouco da Alemanha, algumas coisas internacionais como um todo. Mas já vamos começar aqui, Lá vem a Veja, até não entendi, que a Veja é a redação. Quem estava soltando as matérias foi o Hugo Marques, O vacilo em foto de Lula que virou munição do bolsonarismo contra o PT. Campanha admite erro técnico na foto de ex-presidente em Salvador, na qual há pessoas duplicadas. O Carlos fala o seguinte: os caras da imprensa sempre inventam um nome para não dizer que é fake news e mentiras, que sua turma faz todo dia. E ainda tem a cara de pau de tentar reverter como se alguém que minimamente apoia Bolsonaro seja o culpado. O método é óbvio, querem te calar sem a mínima vergonha. Perceba como a questão da foto do PT foi uma cortina de fumaça tão boa que abriu o caminho para a imprensa não falar do PCC. Não digo nem a Veja, que foi que estava trazendo as matérias, mas o Globo não falou, focou aí na questão da foto. E o erro, muito entre aspas, ainda gerou outra cortina de fumaça, que as pessoas não ficaram se questionando se aquela foto, as pessoas que lá estavam era para apoiar o Lula ou elas já estavam lá de qualquer forma, porque todos os anos, no 2 de julho, é o dia da independência da Bahia, a gente tem um cortejo.
Então você vê, foi uma coisa sensacional. E várias pessoas comentaram, eu comentei aqui, depois eu vi também fotógrafos comentando, assim, não tinha nenhuma necessidade de bater uma foto panorâmica. Primeiro, você não tem um enquadramento que exige a panorâmica, é um enquadramento normal. Qualquer foto comum ali você conseguia pegar o mesmo enquadramento. E segundo, porque uma foto panorâmica, ela não é tirada de pessoas em movimento. Uma foto panorâmica é para paisagens e objetos estáticos, porque você vai ter que sobrepor várias fotos, né? Você vai colando uma na outra. Então, se as pessoas se mexem, você não consegue encaixar a coisa bonitinha, né? Então, será mesmo que o PT errou? Errou? Ou foi aquele erro proposital? Sei, né? Precisamos de respostas. Ainda falando em fotos, você vê a passada de pano da imprensa? Vem lá a Folha de São Paulo falar o seguinte: postagem usa foto de atos sem presença de Lula para tentar desacreditar pesquisas eleitorais. O que foi acontecer foi basicamente o seguinte: pegaram uma foto de uma manifestação da esquerda e mostraram aqui, ó. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Ninguém apoia o Lula. E aí estão tentando falar, você vai confiar no Datafolha ou no Datapovo? E aí a Folha ficou puta da vida. Como assim vocês estão questionando o Datafolha? O Silvio Navarro até disse, hahaha, não deu para duplicar a imagem ou o Datafolha chegou atrasado? Enfim, deixando isso aqui de lado um pouco. Isso aqui foi um comentário bem sucinto que o Ciro Nogueira fez, que eu acho que resume algo que todos vocês já sabem. Bolsonaro apanha, pois não gasta com propaganda. Se gastasse, né? Essa defesa aí acalorada que a imprensa faz pro Lula, era capaz de pelo menos não ser a mesma coisa, né? Mas acho que não. No final do dia, eles odeiam Bolsonaro, eles odeiam a existência de Bolsonaro. Todas essas redações, né? São de repórteres, a maior parte deles, jornalistas da extrema esquerda. Agora teve uma coisa que chamou minha atenção, antes da gente realmente cair de cabeça no assunto, é o seguinte. Vocês sabem que o Elon comprou aí o Twitter, né? Agora tá certo. Ele postou só essa imagem. É uma imagem que diz muito. Como seria o Twitter em 1775? Aí você vê, ó, um perfil que não é verificado. Não é verificado, isso diz muito, porque só quem tem o direito de falar a verdade, né, e não ser questionado, são os verificadinhos. Então, é um perfil que não é verificado, com um arroba que é freedom, né, é basicamente liberdade. Os britânicos estão vindo. Os britânicos estão vindo. Ó, cuidado. Quem sabe aí da história da independência americana, etc., teve aquele conflito, né? Inglaterra e Estados Unidos. E aí você vê, o que mais me chamou a atenção foi isso daqui, ó. Tem um alertazinho aqui, ó, embaixo. Aprenda como os impostos britânicos são bons para a sociedade. Quantos de vocês já não viram, nos últimos 2 anos, uma foto de algum assunto aí, alguma postagem que esteja falando sobre pandemia, né? Algo assim do gênero. Então lá, ó, para as informações verdadeiras, clique aqui, né? Para você ir no site da Folha de São Paulo, site da ONU. Tem um assunto também, né? Que envolve eleições, que quando você coloca, você recebe o selinho. O cara que comprou o Twitter, aparentemente, demonstra que acha ruim que pessoas, burocratas, tenham o direito de marcar a tua postagem, que aqui, ó, a verdade tá aqui. A verdade tá aqui, ó. Venha ver como o imposto dos britânicos é algo bom, porque o conflito foi exatamente esse, né? Os americanos não queriam ficar mais pagando imposto pra Inglaterra. Não, é que a gente, irmão. Não vai pagar, não. É sempre contra o povo. Esses alertas são sempre contra o povo. Aí eu falei, rapaz, interessante, viu? Vindo aí do novo comprador do Twitter. Será que teremos alguma mudança? Uma rede aí menos esquerdizada? Enfim. Continuando aqui a falar da imprensa, isso daqui, gente, é interessantíssimo. O Paulo Pozonoff Jr., ele escreveu uma espécie de crônica, onde ele tá sendo bem irônico, né? Ele tá simulando que ele teria ido conversar com um preso ligado ao PCC, né? Depois das notícias que saíram ao longo do final de semana. E ele faz uma piada. Em diálogo cabuloso, o PCC nega envolvimento com o PT. Nós tem vergonha na cara, mano. E ele sai narrando a história, mostrando assim que até o PCC teria vergonha de estar junto ao PT. Eu recomendo o texto é longo, comprido, um texto assim humorístico, que ele fica fazendo piada no final do dia com o PT. Vale a pena dar uma olhada. E pra gente fechar aqui sobre a imprensa, na verdade é para dar os parabéns
Diferentemente da Globo, a Record fez uma reportagem para repercutir o tema, muito bem feita, lá no Domingo Espetacular. Manda até para quem vocês não viram, mando lá no Telegram, né? O videozinho recortado, não vou dar play, que tem um monte de música de fundo, deve ter direitos autorais. E a Júlia Zanata diz, ó, é urgente uma CPI do PT e PCC, enquanto a Globo e a maior parte da velha mídia se desdobram para abafar e esconder o caso. O Domingo Espetacular da Record traz uma matéria que transcreve exatamente o que disse o denunciante. Lula é um dos mandantes do assassinato do Celso Daniel. E sobre essa PCC, pedi e obtereis. Pelo menos, né? Tá começando. A Veja informa que o deputado quer CPI para investigar a ligação do PT com o PCC. Quem é? Tá falando aí do Carlos Sampaio. Ele diz, urgente, acabo de protocolar na Câmara Federal o requerimento de instalação da CPI que irá investigar as associações e movimentações financeiras criminosas do PT denunciadas pelo operador do mensalão Marcos Valério. Basta saber se vai ter boa vontade da Câmara Federal e assinar, né? Precisa de 171 assinaturas. Após esse comentário aí do deputado, o Silvio Navarro comentou o seguinte: vou dar uma ajuda, parte 1. A assessoria do Carlos Sampaio deveria dar uma olhada no relatório da Operação Cruzada da Polícia Federal de abril de 2019. Tem muita coisa lá, inclusive os diálogos cabulosos. Outra dica, a Pajero Blindada, olha aqui agora, a parte mais importante são esses dois, o 2 e 3, e mostrar para vocês uma imagem. A Pajero Blindada que o Sombra e Celso Daniel estavam foi levada para a garagem do empresário de ônibus Osias Vaz, da aviação padroeira. Estava em perfeito estado. Segundo o relato da seguradora e do guincheiro, tem os laudos provando. Sim, o Celso Daniel, aparentemente, ele não foi emboscado, o pessoal atirou no carro. Não, carro numa boa, sem estilhaços, sem armações. Como é que capturaram o Celso Daniel? E o Osias, que onde foi, né? Onde foi encontrada aí a pajeira, estava com ele. O Osias era sócio de Ronan Maria Pinto, que Marcos Valério descreveu como... Vocês viram, né? Como o cara aí que supostamente estava chantageando, tinha pedido aí supostamente, segundo Marcos Valério, 6 milhões, para não contar aí sobre os vínculos entre o Partido dos Trabalhadores e a facção. No mínimo interessante, né? No mínimo interessante, Osias, sócio de Ronan, a Pajero Blindada, que estava intacta, estava com o Osias. É muita coincidência. Esse caso é tanta coincidência que realmente eu acho que uma CPI cairia muito bem pra gente conseguir entender o que estava acontecendo. E aí no livro do Silvio Navarro, ele fala o seguinte, ó. Tudo tá lá. Celso Daniel. Política, corrupção e morte no coração do PT, né? Ele coloca lá o nome do livro, 2016. E ele traz essa página, a página 170. Foi dito que teria de ser recolhido das empresas todo dia 30, quer dizer, mensalmente, teria de ser recolhido um valor e que era para o Partido dos Trabalhadores, diz a denúncia, o PT. Naquela época, alguns empresários da área haviam se juntado, inclusive os Gabrilli, para formar um consórcio chamado Expresso Nova Santo André. Rosângela afirmou que em 2001 pagavam R$ 41.800 ao esquema de propina, sendo R$ 36.185 pelas linhas operadas pela aviação São José de sua família e mais R$ 8.774 referentes à participação no consórcio. Naquele ano, seu pai tivera problemas de saúde e ela assumiu a dianteira dos negócios. Outros empresários de transporte, João Antônio Sete Braga e Sebastião Passarelli, confirmariam os desvios. Conforme declarou Sete, a CPI do transporte na Câmara Municipal da cidade em julho de 2002, eram entregues R$ 100 mil mensalmente ao secretário Klinger. Formada por governistas, porém, a CPI de Santo André não daria em nada e ainda isentaria os acusados. 4 anos depois, em fevereiro de 2006, ouvido em Brasília, na CPI dos bingos, Sete Braga repetiria as informações. A propina mensal, que classifico como autêntica extorsão, era considerada um custo político para a gente trabalhar sossegado. Estava comprando proteção política com essa propina?
Tá aí. E Silvio Navarro vai narrando ao longo do seu livro. Não li o livro dele, mas ele já trouxe algumas páginas interessantes. Tem informações, ele diz possuir laudos, etc. Que seria muito interessante, né? Muito interessante a gente ver aí os desdobramentos dessas coisas. E aí, quem também apareceu ontem, deu o ar da graça, foi o Leonardo Coutinho. Ele deixou disponível, aberto aí para todo mundo que quisesse ler o texto dele, que ele publicou na Veja em 2017, cujo título é Os Vínculos do PCC com a Esquerda Armada e a Inspiração Bolivariana. Fundado em 93, o PCC evoluiu de uma espécie de sindicato de criminosos à maior organização criminosa do Brasil. E aí esses passos estão descritos em um livro, Laços de Sangue, a história secreta do PCC, que foi escrito pelo procurador Márcio Sérgio Cristino e o Cláudio Tognoli, o jornalista. Cristino, que é um dos principais investigadores das ações do PCC, narra os resultados de suas pesquisas e fatos dos quais é testemunha. Um cara que acompanhou de perto, fonte primária, estava lá, investigando, participando da confusão, é testemunha. E olha só, aqui começa a ficar interessante. Depois de conquistar o comando do PCC, Marcola traiu 2 fundadores do PCC que percebia como as únicas ameaças ao seu reinado absoluto, segundo o relato cristino. O Marcola passou a trabalhar como informante da polícia paulista. Marcola entregou para a polícia a poderosa rede de comunicação chefiada por José Márcio Felício, o Geleião, e César Augusto Roriz Silva, o Cezinha. O Marcola, sendo informante da polícia, tinha alguma relação? A gente já comentou, na época do Abílio Diniz, a gente comentou um pouco sobre o PCC e se falou muito, né, durante aí, foi em 2006, um ano bem violento, teve várias ações que meio que depois chamaram o PCC para bater um papo assim, né, rolava nas línguas, tinha certo, espécie até de acordo, etc. Como foi isso daí, né? Como fez esse bate-papo, essa aproximação aí, né, entre o Estado de São Paulo, a facção, para tentar selar a paz aí no Estado, resolver a situação? Meio estranho, né? Porque hoje, quando a gente olha o que aconteceu, parece aí que de informante ele não tinha nada, né? Tava agindo a seu belo prazer para se promover. A traição de Marcola, que sacrificou uma importante parte operacional da organização, foi apenas um dos passos iniciais do golpe que ele empreendeu para refundar o PCC. E aí o Coutinho fala, o golpe de Marcola coincide com um fato bizarro que contou com a colaboração das autoridades paulistas. Talvez, alguns anos depois, o Coutinho iria mudar o texto. Na verdade, ele já falou sobre isso um pouco depois, né? Ele fez uma thread recente na época do Abílio Diniz, que é o seguinte, em 2002... o guerrilheiro chileno Maurício Hernandes Norabuena, preso pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto, foi enviado para o mesmo presídio de Marcola, na cidade paulista de Presidente Bernardes. Norabuena é um guerrilheiro treinado por Cuba para a realização de ações de guerrilha na América Latina, transformou-se no mestre do Marcola. E esse chileno, ele teve o pedido de extradição solicitado pelo Chile, porque lá, né, ele tirou a vida de uma pessoa, participou de sequestros e foi condenado 2 vezes à prisão perpétua. Mas o mesmo Lula que batalhou para extraditar os sequestradores do Abílio Diniz, nessa época, né, o Supremo até lhe deu aval, pode extraditar, o Lula, enquanto presidente, não liberou. Por quê? Porque aqui no Brasil era 30 anos, no Chile é perpétua. Melhor então ficar no Brasil. Então, não foi só, né, o governo de São Paulo que resolveu colocar o chileno junto com o Marcola. Teve aí, né, uma decisão muito sábia do Lula. Estou sendo irônico, óbvio. Idolatrado por seu passado, pelas lições que apresentou ao líder do PCC, o chileno ganhou status de professor para Marcola. Segundo Cristino, o convívio de Marcola com Norabuena mudou de forma definitiva o modelo de ação da organização. Leonardo Coutinho até ele escreve no futuro que até os dias atuais, quem paga aí pela defesa, advogados, etc. do Norabuena, o chileno, é o PCC. Segundo o procurador, o Cristino, além da influência estratégica e táticas aprendidas por meio do convívio com o professor, o Norabuena, o PCC está reproduzindo no Brasil os passos já testados pelos movimentos cocaleiros da Bolívia.
aqui é a parte central da matéria, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Depois dos violentos conflitos, registrados em 2006, o PCC compreendeu que as ações espetaculares e a violência desmedida não iam ajudar a avançar com os negócios. Tinham que traçar um novo caminho. Qual caminho era esse? O mesmo caminho que a Bolívia vinha traçando. Passaram a focar no modelo cocaleiro boliviano, que, apenas um ano antes, havia conseguido eleger o seu líder, o Evo Morales, como presidente da Bolívia, como o principal exemplo a ser seguido. Vamos investir na política. Marcola ficou fascinado com a forma que os cocaleiros tomaram conta do país. Os plantadores de coca elegeram seu líder, o Evo Morales, como presidente da Bolívia, que até hoje exerce a dupla função como presidente da Confederação dos Cocaleiros do Trópico de Cochabamba, e passaram a utilizar o Estado e o poder formal como forma de legitimar suas ações criminosas, criando leis, impedindo ações, recebendo informações privilegiadas. O que se tem na Bolívia é um estado cujo presidente é líder de uma associação de cocaleiros que tem na produção, sua principal riqueza. Ou seja, a Bolívia é um país em que o plantio de coca faz parte de sua vida política e institucional, e as plantações oficialmente reconhecidas e a produção também. Por isso, abriu-se um perigoso canal para a ação de traficantes. Como se vê, a característica na Bolívia é muito peculiar. A Bolívia é o principal provedor de coca que entra no Brasil. O PCC é o principal parceiro comercial e o PCC também é responsável por vender a droga em território nacional e ser o operador logístico para exportar. O Brasil está aqui, caminho para o Atlântico, para a Europa. Olha só. E isso fica mais interessante quando estou passando eu pelo Twitter e me deparo com o Ale falando o seguinte: recebi no Zap. O que foi que ele recebeu no Zap? Ele posta 2 vídeos, é 4 minutos e 40. Como eu não posso dar play no vídeo, porque é incluído da Record, eu só quero mostrar menos de 1 minuto de áudio. Eu vou mandar os 4 minutos e 40 lá no Telegram. Vocês assistem, vale a pena. Mas vocês vão conseguir entender rapidinho e você vai ver como o que esse cara tá falando se assemelha muito com o que foi feito na Bolívia, Essa interação entre o crime organizado e a política, apoio para eleger deputados, representantes. Vamos ver aqui. Na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, como é que você conseguiu esse... Isso aí é uma coisa... Essa proeza? Isso não é proeza, é que a sociedade é hipócrita. O que acontece? O senhor é candidato a deputado federal, deputado estadual em Duque de Caxias. Então você vai procurar na localidade que eu nasci e me criei. Para você entrar ali para fazer uma coisa, os traficantes que estão lá, alguns são meus amigos. Então você só entra, a verdade é essa. Você só entra se você tiver um conhecimento que te leve lá dentro. Depois que você é eleito, você tem que manter aquilo ali. Tua base de apoio, como é que você vai manter a base daquilo ali? Você pega, escolhe uma pessoa da comunidade e dá um cargo para aquela pessoa. Nós somos envolvidos com política há mais de 40 anos. A minha família trabalhou na Câmara há mais de 30 anos trabalha. Por que só agora que veio falar? Primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em uma comunidade. Foi no Complexo do Alemão? Foi. Como foi esse encontro? Foi no domingo, no show do Molejo, na época, no showmício do Molejo. Ele subiu com o meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Você estava armado? Tá. Você estava armado com um fuzil Sig-Sauer na época, e 2 pistolas na cintura, um fuzil Sig-Sauer. Ele viu que você estava armado? Viu, me abraçou, Aqui me dá elogiou, bom. me agradeceu por tudo que tava fazendo por ele. Me agradeceu por tudo que estava falando com ele. Depois ele fala, ele falou, você é jovem aí, vocês têm um futuro bom, Falando do Sérgio Cabral. Acho que esse não pega ninguém de surpresa, Mas é bom quando você tem um relato do próprio preso assumindo, esses políticos aí que estão aí, vários, é aqui, eles só entram se a gente deixar. Esse cara, inclusive, ele fala, consegui uns votos aí, não muitos, uns 50 mil. Gente, 50 mil votos, a depender do local, você elege um deputado estadual fácil. Se for 50 mil votos numa mesma cidade, quantos vereadores você não elege? Tá entendendo? Então tem muita coisa rolando, Então, realmente, hoje no Brasil, acho que seria muito interessante tentar entender como se dá essa penetração do crime organizado na política. Quem teria a perder? Quem tem medo dessa descoberta?
Só para falar do tema do legislativo, né, que eles estão citando aí deputados, etc., mas também citou o executivo, falou do Sérgio Cabral. Essa matéria aqui é recente, o seguinte, Lula e o PIB. Entre os empresários com quem Lula se encontrou recentemente está Rubens Ometo, dono da Cosan. Foi um encontro a sócio. Doação concentrada. A propósito, Ometo foi o maior doador das eleições de 2018, 7,5 milhões, única pessoa. Nesta eleição de agora, pretende repetir a dose, mas a interlocutores têm dito que vai concentrar os recursos para candidatos à Câmara e ao Senado. Câmara e Senado, Legislativo, é importantíssimo. Está mais do que óbvio que Bolsonaro precisa ser reeleito. Vocês entendem isso de forma perfeita, mas não dá para esquecer do Legislativo. É o Legislativo que vai, né, decidir as leis do país, propor as leis, votar nas famosas PECs. Então olha qual a preocupação. E o Ometo ele não está errado, não. Hoje no Brasil, não só no Brasil como no mundo, é tanto conflito de interesse que às vezes você não quer nem mudar, você só quer que as coisas fiquem do jeito que tá. Cara, já basta de confusão. Tentem não atrapalhar mais. Aí às vezes vão pra cima de você. Vocês viram aí o que aconteceu, por exemplo, na CPI da pandemia, que fizeram lá Prevent Senior, não sei o que, etc. Às vezes você não precisa nem com quem falar pra tentar resolver a situação. Então é bom que você elege lá um cara, mas você pode bater um papo, falar assim, pô, cara, e aí? Não é pro cara passar a mão na tua cabeça, é só você ter uma linha de diálogo. Tem alguém lá, sei lá, pra tentar defender que algum absurdo maior não aconteça. Legislativo é algo importantíssimo e, obviamente, o PT também sabe disso. Obviamente, o pessoal que a gente acabou de falar também está bem preocupado com isso. Eles querem avançar com várias leis. Mas vamos avançar. A gente já falou das leis que o Lula quer mudar, né? Sua nova forma de fazer governo. Quero falar aqui de um assunto relativamente rápido, até se conecta aí com o que a gente acabou de falar, né? Apoio eleitoral, dinheiro, né? 200 mil reais, financiando campanhas políticas, financiamento de campanha política. A gente termina aqui com um pequeno questionamento, outro grande empresário brasileiro. O Ranhosi Rodrigues, né? Um perfil aí, site lá do Twitter, fala o seguinte: secretário de Haddad, Gilmar Tatu, bancou 29% da campanha do Luiz Moura. Basicamente um terço da campanha. É uma matéria da Folha de São Paulo. Eu não tava conseguindo... Sorte que ele conseguiu pegar aí o título. Você acha o link, mas quando tava abrindo no meu computador não aparecia o título da matéria. Ela é do dia 24 de maio de 2011, essa matéria, se eu não estou enganado. 2014. Secretário de Haddad doou 200 mil a petista em 2010. Tatu desembolsou, né, 29% da arrecadação pela campanha de Moura, o Luiz Moura, que a gente já comentou bastante, né? Titular dos Transportes afirma que a relação é democrática. O deputado diz que não tem ligação com facção criminosa. O Luiz Moura não tem ligação. Quem é o Luiz Moura, para quem esqueceu? O parlamentar que explora o serviço de transporte na capital foi flagrado pela polícia no encontro com integrantes do PCC. Não é com integrantes, é com 18 integrantes do PCC. Irmão também do Senival Moura, que na semana passada foi alvo aí também, né, de muita confusão. Teve até uma operação aí, né, no início de junho. Bateu na porta lá do Senival, vereador do PT. Sozinho, o secretário de Fernando Haddad fez 23 doações à campanha de Moura, totalizando 201 mil ou 29% de tudo que o candidato arrecadou. E só para e pensa, quanto ganha um secretário de transportes? A gente está falando de um empresário. A gente está falando de um secretário de transporte. Em 2010. 200 mil reais em 2010, meu amigo, você comprava muita coisa. Em 2010. E aí você doar 200 mil reais, dessa vez foi um terço da campanha. Para o estado de São Paulo. Campanha grande. Não é estranho isso? Uma doação robusta para o deputado estadual que foi flagrado pela polícia com a turma do PCC. A gente já comentou sobre esse cara. Aí, o Ranhosi Rodrigues trouxe outra informação ainda sobre o Moura. Esse Moura é um capítulo à parte na história do PT. Moura assinou em 2005 atestado de pobreza para obter perdão judicial. 5 anos depois, já era milionário. Então, Moura foi condenado a 12 anos de prisão por vários assaltos. Óbvio, tinha que ser deputado do PT.
também confessou que se envolveu com drogas. Tinha que ser do PT. Não cumpriu pena, não. Fugiu, ficou mais de 10 anos foragido. Tinha que ser do PT. Vieram a público os documentos de seu perdão judicial. O leitor tem de ler. Revela tanta coisa de banânia. Dou destaque a um dos documentos, o atestado de pobreza. E começa aqui assim, ó. O Luiz de Moura Pereira declara, para fins de reabilitação criminal, que não possui condições financeiras de ressarcir a vítima. 5 anos depois, estava milionário. Deputado do PT, com apoio do Gilmar Tato. Não só dele, né? Da Marta Suplicy, de mais uma turma aí gigante. Sim, leitor. O amigão de Tato e Padilha. Opa, Padilha. Deixa eu ver aqui se o Reinaldo escreve de outra forma. Assim, ó. Você vê aqui no título, no subtítulo, ele não fala Padilha, ele fala Alexandre Padilha. Alexandre Padilha. Mas voltando para cá. O amigão de Tato e Padilha assinou no dia 5 de janeiro de 2005 um atestado de pobreza para obter perdão judicial. Faz sentido. Afinal, cumpre demonstrar que o sujeito foragido não viveu do produto dos crimes cometidos. Mas sabem como é o Brasil. Lembra o Velho Oeste, quando dos filmes de Bang Bang? É uma terra de oportunidades. 4 anos depois, o homem pobre já era sócio da empresa Happy Play Tour. Em 2010, segundo sua própria declaração, só a cota dele valia 4 milhões. E que se note, ele obteve o perdão em 2005. Já era, então, um líder dos peroeiros e já colaborava com a gestão petista de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, em parceria com Gilmar Tato. Mas o interessante aqui é essa figura nova. Outro amigo do Moura, Alexandre Padilha. E aqui só quero deixar um pequenininho assim o questionamento, só um pequenininho. O Guilherme Benchimol, né? Esse rapaz bonito, cheiroso, né? O grande as da XP, um cara assim com a visão além do alcance, olho de Tandera do mercado financeiro, que fez questão de se aproximar do Lula, fez questão de classificar esse encontro como pragmatismo e sensatez. Não só se encontrou com Lula, como a XP levou o Alexandre Padilha, bem recentemente, para bater um papo. É o interlocutor do Lula com o mercado financeiro. E além de levar para um evento, não sei que se levou, né? Mas ele participou de um evento da XP nos Estados Unidos. E o Padilha também, né? No Brasil. Aí, meu irmão, ele foi à XP para uma palestra de pouco mais de 1 hora para um grupo de 20 investidores. Só a nata da nata dos brothers do Benchimol e economista de fundos de investimentos e bancos. Aí a pergunta que eu tenho é só uma. Esse Alexandre Padilha que foi na XP é o mesmo Alexandre Padilha, amiga do Mouro? Do Mouro, né? Do Moura. É o mesmo? É o mesmo? Porque se for, Benchimol, pense bem, irmão. Às vezes, sensatez e pragmatismo não cai bem. Não cai bem. Só um pequeno questionamento. E vamos continuar avançando, né? Temos ali o Lula dando risada, junto com o Palocci. Não deveria estar rindo, porque o assunto é sério. Lá vem um Vilimigo mais uma vez. Esse menino não sei o que tem na cabeça. A mim não. O Vilimigo é um pai de família. Tem 2 meninos. É verdade esse bilhete? Cada vez que mexe nesse balaio, surge mais informações boas. Olha só o que eu encontrei de informações da relação do PT e o PCC. Acredito que o Palocci tem muito a contribuir com a CPI, né? Se ela acontecer. Tá ficando bom isso. E é mais uma matéria do Reinaldo Azevedo, do dia 11 de junho de 2011, que falava o seguinte: polícia investiga se dono de apartamento de Palocci ganha vida ocultando o patrimônio de clientes que não querem aparecer. Ou proprietário é irmão de homem que Ministério Público diz ser testa de ferro do PCC. É toda hora aparece alguém do PT com alguma confusão que envolve o PCC. Meu Deus do céu. Aí tá lá, né?
O Palocci, ele tava aí, né? Locando a casa. Quem ajudou ele foi o petista Gésimo Siqueira dos Santos. Aí o Palocci realizou essa proeza, né? De atrás de um apartamento. E a tal Morumbi Administração, que alugou o imóvel para o Palocci em 2006 e que renovou o contrato no ano passado, já não existe mais. Nos últimos 3 meses, ela mudou 2 vezes de ramo e de nome comercial. Primeiro, se transformou numa revendedora de automóveis Asia Motors. Atualmente chama-se Home Ortobel e atua no papel, ao menos, no ramo de venda de móveis e colchões. Tanto faz, a empresa não existe e o endereço é falso. Vocês se lembram que o apartamentão de 640 metros quadrados, avaliado em 4 milhões e pelo qual o Palocci ia pagar um aluguel de R$ 12.500 por mês, está no nome de um rapaz de 23 anos? Daivini, um pobretão que mora numa casa de fundos na periferia de Mauá e ganha 700 conto por mês, 700 reais por mês. Então, a Veja, ele já admitiu ser um dos laranjas do tio, o tal Gésno. E o Gésno, que é tio do menino, né, que ajudou o Palocci a conseguir alocar esse apartamento, segundo o Reinaldo Azevedo, Gésno lava dinheiro de 2 formas: simulando falsas operações imobiliárias e cometendo falcatruas envolvendo postos de combustível. Lembrando que o Gésno se filiou ao PT em abril de 88 na cidade de Mauá. Esse é o Gésno. Filiou ao PT em 88. E o Gésimo tem um irmão chamado Gildásio. Gildásio, que usa o mesmo esquema de postos para lavar dinheiro, com a diferença de que, ao contrário de Gésimo e de outras pessoas, pelo menos um entre seus clientes já foi identificado. Um cliente. É a facção criminosa paulista, o PCC, conforme apurou o Ministério Público. O Cláudio Humberto também noticiou isso na época ele estava escrevendo para a Tribuna do Norte. Tá lá, né? Irmão de locador é ligado ao PCC. O ex-ministro Palocci alegou não ser responsável pelos atos do dono do apartamento onde ele mora em São Paulo. Mas precisa escolher melhor, né? Quem são seus parceiros de negócio. O locador, Gésimo Siqueira dos Santos, que foi filiado ao PT, teve postos lacrados por vender gasolina adulterada. E seu irmão Gildásio, foragido, é acusado pelo Ministério Público de usar postos de gasolina no ABC para lavar dinheiro do PCC, organização criminosa de presídios paulistas, né? É uma coincidência, né, gente? Rapaz, é uma coincidência sem igual. Dica, no dia que você for alugar um apartamento de 4 bilhões, pelo amor de Deus, veja quem é o irmão do locratário. Veja quem é. A Paula Almeida também achou essa matéria aqui interessante. Quanto mais caro, mais você acha? Polícia prende líderes do sem-teto por ligação com o PCC. Bom, a gente comentou sobre o Rainha no vídeo de ontem, né? O amigo pessoal do Lula, que elogiou as táticas do PCC. Não, que é um exemplo para os movimentos de massa, como trabalhar. Ele falou que os objetivos finais ele não concordava muito, né? Mas a tática é boa. Zé Rainha, né? Ele foi preso. E a Paula mesmo depois ela traz outras matérias, mas não vou colocar porque a gente já comentou recentemente. Aquilo ela fez um post no Twitter, né? Ela fala o seguinte: polícia prende líderes dos sem-teto por ligação com o PCC. MTST será protagonista em eventual governo do PT, diz Lula. Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Então tá sendo maldoso, né? O Rainha é do MST. Aqui a gente tá falando do Aqui na verdade é MSTS. Movimento Sem Teto S. Não sei, né? Ou se é o MTST. Enfim, né? E pra não perder o costume, né? Tava com saudade de falar dele mesmo. O Paulo Phillips ele botou o CD certo, mas a música é errada. Mas tudo bem. Piloto preso em operação da PF e FAB já foi fotografado com o ex-presidente Lula. Só mais uma pequena coincidência, né? Que eu falei, já tá aqui, tá no Balé de Gato, vamos comentar sobre isso também, né? Não custa, a gente tá comentando aqui de várias coincidências que rondam aí o petista. E aí vamos falar dele, vamos falar do programa de governo do Lula. Saiu uma matéria ontem, analisou parte dele, no que diz respeito aí às políticas de segurança pública, combate às drogas. Um ramo aí que, inclusive, né, o PCC tem bastante interesse em saber o que vai acontecer no Brasil.
O Luciano Hang compartilha, isso é uma matéria lá na Gazeta do Povo, você vê, o programa de governo de Lula sugere menos rigor contra as drogas e reeducação de policiais. Que história é essa? Que história é essa? O documento foi lançado em um evento em 21 de junho. Embora a equipe de Lula afirme que o plano de governo ainda possa ser modificado, o material traz pistas importantes e preocupantes. Menos rigor no combate às drogas, mudanças na doutrina policial e acenos a grupos ideológicos cujos objetivos nem sempre se alinham com os da sociedade como um todo. Bom, se realmente vai ter um rigor, você vai combater menos, né, o tráfico, eu acho que o PCC vai ficar bem feliz. O documento completo tem 34 páginas. A segurança pública ocupa uma parcela tímida do total, né? Aproximadamente uma página. Um dos trechos mais importantes é o que trata da política sobre drogas. A campanha petista indica que vai adotar uma postura menos agressiva, né? A Polícia Rodoviária Federal está prendendo muito. Tá muito ruim, tá um negócio muito nervoso. O país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial, focada na redução de riscos, na prevenção, no tratamento e assistência ao usuário. Ao usuário, meu Deus, não. Tem que focar em prender droga, né? Prender bandido. Aí tem que fazer. Tratamento. O termo redução de riscos se refere a programas que, em vez de remover as drogas das mãos dos usuários, buscam tornar a experiência menos perigosa. Isso acontece em alguns países. Você vai lá, você distribui seringas novas, né, para não ficar compartilhando seringa, evitar problema, né? Você compartilha cachimbo, rapaz. O cachimbinho do PT, o cachimbinho do bem, para você ajudar, sabe? Tem que mudar, tem que ter agora o cachimbinho do PT. Já pensou? É sensacional. Como descrever isso, gente? Como descrever isso? O texto prossegue afirmando que o atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas. É um sinal de que, no que depender de Lula, as incursões policiais em áreas controladas pelo tráfico tendem a diminuir. Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ó. Deixa eu ler esse parágrafo, que ele vai comentar sobre isso também. O documento fala ainda na melhoria da qualificação técnica dos policiais, incluindo a reformulação dos processos de seleção e a atualização de doutrinas. Essas duas coisas são importantes, doutrina e seleção. Em outra passagem, também menciona a modernização dos mecanismos de fiscalização e supervisão dos policiais. Vindo de um partido que apoiou a decisão, que proibiu a operação nas favelas e com frequência acusa a polícia de promover um gênero da população negra, a promessa parece indicar uma tentativa de restringir a atuação da polícia e torná-la menos combativa, né? Botou mesmo, acho que é menos combativa. Eu quero comentar o seguinte, veja só. Se você é o PT e você apoia a decisão que impediu a operação nas favelas, você é contra a polícia trabalhar na favela e você está falando que a polícia é muito bélica. Então, assim, né? As pessoas vão começar a achar, quem lê isso deve falar, pô, o PT não quer que combata mais o tráfico. Para evitar, né? Evitar conflitos, confrontos. Aí tem uma bala perdida. Aí o policial morre, o cidadão comum morre, o traficante morre. E a pessoa, se morre alguém do PCC, meu Deus do céu. Programa de governo do PT. Aí vem reformulação dos processos de seleção. Atualmente, como é para você passar na polícia, tem uma prova de conhecimentos gerais, né? Conhecimentos técnicos, etc. Depois tem o PAF, que o pessoal chama. Acho que é a prova física. Fez, passou, tá dentro. Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Quando o PT começa a falar em reformulação dos processos de seleção, não sei, mas fica parecendo que do jeito que tá ruim. É como se você... A gente conhecendo o PT do jeito que é, né? É mesmo, não, vamos tentar fazer um concurso público pra gente conseguir colocar pra dentro o policial do bem. Aquele policial que sabe o que são os direitos dos manos.
Sabe, o que realmente vai salvar o Brasil é Pomba da Paz, toca a música de Imagine do John Lennon. Queremos esse tipo de candidato. Por que o PT quer mudando a forma como você seleciona? Aí depois vem a atualização de doutrinas, ou seja, como a polícia trabalha, como a polícia pensa. Como é o mindset do policial. Não, tem que mudar isso daí. Tem que mudar. Pô, mas o cara tá com a arma apontada pra mim, tá atirando. Não reaja. Mas tá atirando em mim. Não reaja, fique quieto. Você tá com colete. Vamos manter o colete não presta. Então tome o tiro e fique de boa. Pelo menos só uma pessoa morre. Já pensou se os dois morrem? Pior. Então morra sozinho. Aí depois ainda vem falar que quer modernizar mecanismo de fiscalização e supervisão. Hoje no Brasil, você vê toda vez que tem alguma operação aí, que alguém acaba perdendo a vida, normalmente não é policial, primeiro a imprensa fica puta da vida. Ah, nenhum policial morre, só quem morre é bandido. Aí ficam revoltados. Segundo, toda vez que isso acontece, lá vai a classe política, lá vai alguma ONG, instituto, judicializa, aí já aparece o MP, o Ministério Público, né? Sensacional, já aparece, cadê a polícia? Pronto, tem que punir, tem que investigar, quem são os culpados. Aí o policial, no final do dia, que é culpado. Já acontece isso hoje. O PT ainda está preocupado em modernizar a fiscalização e supervisão, meu amigo, vai ficar difícil, né? Será que o policial vai ter alguma chance de trabalhar? Já pensou o policial que trabalha realmente nesse tipo de operação? Toda operação, todo mundo que participou vai ser demitido, vai ser basicamente isso. Todo mundo vai ser demitido até acabar as operações. Faz, demite. Fica aparecendo, quando a gente olha o PT, quando a gente olha o histórico do PT e esse texto genérico, eu fico sem entender. Na verdade eu entendo. Eu falo assim, mas eu entendo. As pessoas, elas não entendem no que elas estão votando. Eu não consigo acreditar que existe uma pessoa que lê o plano do PT, entende o que o PT diz, fala, não, eu vou votar no PT. Cara, tu tá vendo que eles estão falando de segurança pública? Tô. Mas vou votar neles. Não é possível. Só se for filiado ao PCC. Uma coisa que eu achei bem interessante, até a imagem que eu coloquei ali, né, um dos temas, saiu aqui no Panama Post. É um site de renome, tem repercussão. É um site mais à direita, que comenta de notícias da América Latina como um todo, América Central, Caribe, América Latina. Fala espanhol, sai lá neles. É um site, inclusive, até o Leonardo Coutinho, vez ou outra, escreve. E eles fizeram uma matéria falando, partido de Lula da Silva está ligado à maior rede criminosa do Brasil. E coloca lá, matéria deles. Essa imagem foi feita pelo Vilimigo. Lá vai o Vilimigo. E tem menção a ele. E você lê a matéria, você vê que a estrutura que, conforme eles construíram, né, parece bem a thread que ele montou. Falei, rapaz, isso eu fico muito feliz, sabe? Ver assim, o cidadão comum, ele faz um trabalho, faz uma thread, e você vê vira matéria jornalística internacional. Então, parabéns aí ao Vilimigo, cara. Mandou muito bem, mandou benzaço. E aí, já que falando aí de filiações, né, parcerias, vou mandar para vocês o vídeo completo lá no Telegram também. Só os 20 primeiros segundos. E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para... Jaqueline. Foi a Dilma que disse. Por ela, faz aliança até com o diabo, né? Falando em alianças, achei engraçado aqui essa pequena charge, esse meme, não sei como descrever, né? Só achei engraçado. Só achei engraçado, né? Vocês olham aí, quem achou engraçado também dá risada. Vamos continuar. Pra gente falar aqui um pouquinho agora do Pacheco. Vai dar tempo de comentar sobre tudo hoje, né? Não vai dar. 49 minutos. Mas isso aqui dá pra comentar. Pacheco hoje deve decidir o futuro da CPI do MEC, né? Após ouvir partidos. Vai ter reunião com os líderes partidários. Pacheco preferiu adiar a decisão para depois da reunião de líderes que ocorrerá hoje às 9 horas da manhã de forma virtual. Além da CPI do MEC, os senadores vão debater a abertura de 3 outras comissões de inquérito. Uma sobre as obras paradas, essa tem uma tendência maior de sair do papel. Uma sobre o narcotráfico no norte e nordeste do país. E outra sobre a atuação de ONGs na Amazônia. Eu, por mim, abro todas. Se quer abrir CPI, eu abro logo todas, né? Abro logo todas. A matéria também fala o seguinte, que dos 16 partidos que têm representação no Senado, 9 pensam
como governo. 9 acham que uma CPI neste momento vai ter um único objetivo. Um objetivo eleitoral. E eu acho que eles não estão errados de falar isso. Porque quando você vê o que sai na imprensa, e a gente sabe quais são os interesses do PT, do Randolph, você vê, ó, PT se reúne com Randolph em busca de meio termo para a CPI. Não é meio termo. A manchete é tão bonitinha. O que o PT quer é o seguinte. Tá se falando, se comenta, eles acham que o Pacheco vai fazer é abrir a CPI da Obras Paradas e a CPI do MEC. Vai abrir as duas. Não vai fazer uma CPI só para as duas coisas. E o PT acha que é ruim. Não pode. Por quê? Porque são as obras do PT. Porque vai chegar o PT. O PT já tá com medo. Já está com medo. E aí o PT quer aqui conversar com o Randolph para ver qual caminho pode traçar para chegar ali com o Pacheco e não, vamos aqui fazer só para prejudicar o governo. E para não restar nenhuma dúvida, o Randolph Rodrigues deu uma entrevista para a Folha de São Paulo ontem. Chegaremos até Bolsonaro nas investigações, disse Randolph Rodrigues sobre a CPI do MEC. Ele tem certeza. A CPI nem começou. Ele não tem acesso a nada. Só que se eu não... vamos chegar. A gente vai chegar em Bolsonaro. Eu tenho certeza que no curso de investigação chegaremos a ele. Não, você não tem certeza. Você vai trabalhar para isso acontecer. Vão forçar para falar que a culpa é de Bolsonaro. Vão forçar, como foi a CPI da pandemia. Então é algo ridículo. É algo ridículo ver um político como o Rodrigo Pacheco. Não é uma criança, não é um menino de 10 anos, não é um menino besta, né? Menino amarelo. Tá claro. Vai dar uma CPI para o PT fazer o que quiser. É o Pacheco, presidente do Senado. Você vê, cara, não existe preocupação com nada. Com nada. Nem de manter a aparência que não, sou um democrata, nem pra nada. É tocar o terror e ficar dando risadinha do canto, né? Levei vantagem. É só isso que parece, né? Vamos desgastar o governo, não tocar o terror. Não tocar o terror no governo. Aí a imprensa, né? Lá vai a Veja. Nando Reis amplia a lista de artistas que disparam contra Bolsonaro. Ele fez o L. Do PCC ele não fala. Isso aqui, porque qual era a relevância disso? É só porque eu também tinha essa matéria aqui. Eu falei, vou trazer as duas. Letícia Spiller apela a deputados contra veto à lei Paulo Gustavo. O Leandro Russo resume, né? Saudades da mamata, né, minha filha? No final do dia, o artista está reclamando. Tá, e daí? O que é que ele sabe? Nem música ele sabe fazer direito, não, Nando Reis. Pelo amor de Deus. A música é cansada, rapaz. Aí vem... No final do dia é isso, ó. É por isso que é tristeza. Tá faltando. É igual ao início, né? Se Bolsonaro tivesse investido em publicidade, principalmente na Globo, nossa, todo mundo gostava dele. O erro dele foi esse. E uma coisa que eu acho que vai alegrar vocês. Eu tava lá passando pelo Twitter ontem também, e eu vi o Atalaia, ele postando essa notícia do Poder 360, mostrando que em 2018, Bolsonaro chegou a ter 76% de rejeição. Se com 76 ele venceu um bom número, né? Imagina agora. E depois trazer esse gráfico aqui, ó. Potencial de votos. Não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro. 65%. E você vê que, na minha pesquisa, se considerasse o Lula, ainda assim o Lula tava melhor que Bolsonaro. 27%, voto no Lula de qualquer jeito, poderia votar mais 11%. E isso aqui no ápice, Lula preso na cadeia, você vê, é o mesmo número que o Lula tem hoje. E Bolsonaro também, né? Basicamente na mesma situação. Ninguém gosta de Bolsonaro, ninguém vota nele. É o mesmo cenário. Aí, essa turma quer te fazer acreditar, né, a todo custo, que o Lula vence no primeiro turno. Acredita quem quiser, né? Acredita quem quiser. E vai dar tempo de comentar. Vamos falar rápido pra ver até onde a gente vai, né? Para desespero da oposição, ontem saiu os dados aí do IPC. O IPC é um dos índices que medem a inflação, né? Mas não todos os produtos brasileiros, não. Um certo quantidade de setor, principalmente os produtos básicos do dia a dia do cidadão. Então, estava assim, analisando aí o IPC, o índice, para ver o aumento, variou em 0,28. O mercado tinha estimado 0,42. Na verdade, sim, o anterior 0,42. Então, não sei se foi o anterior ou foi o estimado, né? Enfim, uma inflação menor do que a esperada. Inflação menor do que a esperada.
Inflação menor do que a esperada. Eles sempre erram. Para desespero da turma do Quanto Pior Melhor, olha só. À direita, Minas Gerais, 5,15 a gasolina comum. Tá longe de ser perfeito. Mas acho que reduziu bem, né? Reduziu bem o preço. 5,39. Aqui ele fala onde é? Não fala onde é. Álcool 3,89. Teve uma reduçãozinha, né? Acho que o Bolsonaro estava certo. Olha esse gráfico. Foca aqui na Argentina. Em 1960, a Argentina tinha basicamente 38% do PIB da América do Sul. Brasil, 26,5%. Passados os anos, agora em 2022, a Argentina tem 15,5%. O Brasil tem 50%. Só que essa diferença eu acho que vai aumentar e muito. Com incertezas sobre economia na Argentina, varejistas cancelam pedidos e seguram estoques. Isso é muito ruim. Por trás dos temores está a incerteza sobre o dólar e a possibilidade do valor da moeda aumentar ainda mais. Gente, a economia ela tem um fator que é a esperança e o otimismo. Quanto mais otimista as pessoas estão, melhor a economia vai. Não porque só eu penso, logo existo. Não é isso. É porque se você está otimista, você acha que as coisas vão dar certo, você começa a investir, você começa a fazer uma coisa, fazer outra. Já quando você acha que vai vir uma crise, uma recessão, você, vou segurar aqui, vou segurar aquilo lá, não vou investir agora, vou esperar um pouquinho. Então, todo mundo vai fazendo isso, então a economia ela para de girar, ela para de circular. Então, uma economia que já está ruim e as pessoas estão com receio, vai piorar. Não vai dar bom. Aí veja. Próxima do kirchnerismo, Silvina Batax é a nova ministra da Economia da Argentina. Mais um economista da extrema esquerda. Mais uma. Após colocá-la, tivemos aí uma pequena resposta do mercado financeiro, né? A Argentina anuncia Silvina Batax como nova ministra da Economia. Olha uma postagem dela. Cuba, Fidel Castro. É uma fã de Fidel Castro. Aí, até Jesus veio comentar. Jesus falou o seguinte: 231 pesos, $1. Não tem como piorar. Espera, parece que tem. Jesus achava que não tinha como piorar. Piorou, Jesus. Ontem, o dólar bateu 280 pesos. 280 pesos. Teve até uma redução no final do dia, fechou a 260. Piorou muito, né? Piorou, tá 230 para 280, isso porque já tinha subido. Isso porque a CNN gravou ontem um pequeno comentário sobre o caso, que é o seguinte: o mercado financeiro, ao ver essa mudança, o cara sai, a crise que tá acontecendo, e a pessoa que entra falou, a pessoa que tá entrando tá fazendo que a Argentina vai caminhar ainda mais para a esquerda. Obviamente vai dar o calote, vai fazer tudo que já fez no passado, vai dar ruim. Ou seja, estão insistindo no erro, né? A população já está por aqui. Com a posse da nova ministra da Economia, que levou o dólar a 280 pesos na tarde de hoje, argentinos vão espontaneamente à Casa Rosada com tochas para pedir a renúncia de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Outra mega manifestação está marcada para este 9 de julho. Não era melhor ter votado certo? Não era melhor ter saído de casa para votar? A turma que ficou, o Macri. É, né? O Macri deu uma melhorada na Argentina. Tá aí, né? Parece que o brasileiro, não todo brasileiro, não vocês, mas o isentão, né? O voto nulo. Parece esse cara aqui, que tá com a tocha aí agora, reclamando. Ele se abstém. Bolsonaro. Aí o Lula vence, depois tá lá, né? Na frente de Brasília com a tocha na mão. As pessoas não aprendem. Você vê, né? Muito se criticou de Bolsonaro, porque ele está interferindo na Argentina, né? Ele está falando mal do Alberto Fernandes. Durante a pandemia, vinham os jornalistas, como é bom ter um presidente, né? Elogiando o presidente argentino. Aí você vê, imagine se Bolsonaro tivesse dito o que ele disse. Rezem pela Argentina, dizem ministro de Fernandes após renúncia do titular da Economia. Imagina, se um ministro pedir reze pela Argentina, tem que rezar. Já está assim no plano espiritual para ver se dá certo. E
Diante de todo esse caos, qual é a aposta da Argentina? Bom, líderes financeiros da Argentina prometem programa fiscal sustentável. Então, vamos mexer em sustentabilidade. É assim que a gente vai resolver o problema caótico que o país vem vivendo. Tem como dar certo? Não tem. Não tem. Olha o que está acontecendo aqui com os vizinhos, com os hermanos. Tinha umas coisas sobre a Alemanha, mas depois eu comento. Tem algumas coisinhas que eu quero comentar com mais tempo. A gente deixa para amanhã. E por hoje a gente fica por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se inscreve no canal, vai lá no Telegram pegar os vídeos. Se gosta do meu trabalho, pode me apoiar pelo Patreon, tornando membro do canal, botão de valeu. Mas mais do que tudo, compartilhe o vídeo e volta amanhã. Fui, meus amigos.